Você já se perguntou o que destrói um casamento? Todo mundo diz que é a traição, o grito, a briga feia que acorda os vizinhos no meio da noite. Mas eu vou te contar a verdade. O que realmente mata o amor não é o barulho, é o silêncio. Aquele silêncio pesado, que entra na sala antes mesmo da pessoa chegar, aquele vácuo onde a verdade deveria estar, mas nunca aparece. Eu descobri isso de um jeito que não desejo para ninguém. Não foi com um flagrante de hotel, não foi com um batom na gola da camisa. Foi numa terça-feira comum, sentada no sofá da minha sala, ouvindo apenas o som do relógio na parede. Tic-tac, tic-tac. Eu estava segurando um copo de água com a mão tremendo, e minha esposa, a Mariana, estava sentada na minha frente. Ela não me olhava nos olhos. Ela olhava para as próprias mãos, como se estivesse tentando limpar uma sujeira invisível. Eu fiz a pergunta que estava entalada na minha garganta há 6 meses. Aquela pergunta que, quando você faz, sabe que não tem volta. Eu disse, Mariana, você o ama? A sala ficou gelada. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo nos ouvidos. Eu esperava que ela gritasse, que ela dissesse que eu estava louco, que eu era um paranoico ciumento. Eu implorava internamente para que ela mentisse para mim. Minta, Mariana, por favor, minta e diga que sou louco. Mas ela levantou os olhos. Eram olhos vazios, de alguém que já tinha ido embora há muito tempo. Ela sussurrou, com a voz falhando. Quem? Eu respondi, sentindo gosto amargo na boca. O Roberto, seu chefe. E aí veio o silêncio. Ela não negou. Ela não ficou indignada. Ela apenas calou. E naquele segundo, naquele vácuo de som, 15 anos da minha vida desmoronaram. A casa que construímos, os planos de aposentadoria, as viagens de fim de ano, tudo virou pó. Se você está assistindo isso agora e sente um frio na espinha, se você já sentiu que o silêncio de alguém gritava uma verdade que você não queria ouvir, se inscreva no canal agora. Porque hoje eu não vou te contar apenas uma história de traição. Eu vou te mostrar como a pessoa que dorme ao seu lado pode ser uma completa estranha. E o pior, como eu, e talvez você, ignoramos os sinais que estavam na nossa cara o tempo todo. Mas antes de chegarmos nesse momento final, nessa sala escura, eu preciso voltar. Preciso te mostrar como tudo começou. Porque o mal não entra na sua casa derrubando a porta. Ele entra sorrindo, trazido por quem você mais confia, disfarçado de uma grande oportunidade. Tudo começou 6 meses antes. Nossa vida era perfeita. Sabe aquela felicidade tranquila? Aquele tipo de amor que não precisa de grandes demonstrações, porque a confiança é sólida como uma rocha. Era o que eu achava que tínhamos. Eu e a Mariana éramos o casal que os amigos invejavam. Nunca brigávamos. Dividíamos tudo. Até o dia em que ela conseguiu o emprego na multinacional. Lembro como se fosse hoje. Ela chegou em casa radiante, com os olhos brilhando de uma forma que eu não via há anos. Lucas, ela gritou, me abraçando. Eu consegui. Vou ser a assistente executiva direta do CEO. O salário é o triplo, Lucas. O triplo. Eu fiquei feliz. Claro que fiquei. Quem não ficaria? Abracei ela, rodopiei ela na sala. Comemoramos com pizza e vinho barato, rindo e planejando o que faríamos com o dinheiro extra. Mas no meio daquela alegria, ela soltou a primeira frase, a primeira pequena agulha. O Roberto, o CEO, ele é incrível. Lucas, você precisava ver. Ele tem uma visão de mundo, uma energia, é como se ele estivesse em outra frequência. Eu sorri. Achei normal. Admiração profissional, certo? É bom admirar o chefe. Só que, nas semanas seguintes, o nome Roberto começou a aparecer no nosso café da manhã, no jantar, nas conversas de domingo. O Roberto disse que a economia vai virar. O Roberto acha que esse restaurante não tem classe. O Roberto só usa ternos italianos. No começo, era sutil, mas depois, comecei a notar as mudanças nela. Mariana sempre foi uma mulher simples. Gostava de jeans, camiseta, maquiagem leve. De repente, o guarda-roupa dela começou a mudar. Chegaram os blazers de corte fino, os saltos altíssimos que ela sempre disse que machucavam os pés. O perfume suave de lavanda que eu amava foi substituído por um perfume forte, importado, agressivo. Um dia, elogiei ela de manhã. Você está linda, amor. Ela se olhou no espelho, arrumando o cabelo de um jeito novo, e disse, sem pensar, o Roberto disse que a imagem pessoal é poder. Preciso estar à altura da empresa. Aquilo me incomodou. Uma pontada leve no estômago. Ciúmes? Insegurança? Eu me repreendi mentalmente. Pare com isso, Lucas. Ela está crescendo na carreira. Deixe de ser pequeno.
Mas a intuição é um animal selvagem que a gente tenta prender, mas ele sempre escapa. O primeiro grande sinal vermelho veio num sábado. Estávamos vendo um filme no sofá, aquele momento nosso, sagrado. O celular dela vibrou na mesa de centro. Ela pegou o aparelho rápido demais. Eu vi de relance. Uma mensagem curta. Não consegui ler o texto, mas vi o horário. 23h45. Quem é uma hora dessas? Perguntei, tentando parecer casual. Ela bloqueou a tela e colocou o celular virado para baixo. Ah, é do trabalho. Uma emergência no setor de logística. Nada demais. Logística? Às 11 da noite de um sábado? Mas você é assistente executiva, Mari. Isso não é problema seu. Ela se levantou, irritada. A primeira vez que a vi irritada por uma pergunta simples. Você não entende, Lucas. O mundo corporativo nesse nível não para. O Roberto conta comigo. Ele precisa de gente de confiança, não de quem bate cartão e vai embora. Ela foi para a cozinha beber água. Eu fiquei ali no sofá, ouvindo o barulho da geladeira, com aquela sensação ruim crescendo no peito. O filme continuou passando na TV, mas eu não via mais nada. Eu só pensava, o Roberto conta comigo. A partir daquele dia, a distância aumentou. Não era uma distância física, ela ainda dormia na mesma cama, mas era como se houvesse um muro de vidro entre nós. Ela chegava cada vez mais tarde. As desculpas eram sempre perfeitas, lógicas. Reunião estratégica, jantar com investidores, fechamento de balanço. Eu tentava ser o marido compreensivo. Eu esquentava o jantar dela. Eu perguntava como foi o dia. E as respostas eram sempre curtas. Cansativo. Intenso. Mas o que me matava não eram as palavras. Era o brilho nos olhos dela quando ela pegava o celular para checar as mensagens do trabalho. Ela sorria para a tela de um jeito que não sorria mais para mim há meses. Aquele sorrisinho de canto de boca, íntimo, secreto. Você já viu esse sorriso no rosto de quem você ama, mas direcionado para uma tela fria? Se já viu, você sabe a dor que é. É a dor de ser excluído da intimidade da pessoa que deveria ser sua parceira. Eu comecei a me sentir um fantasma na minha própria casa. Eu falava, ela não ouvia. Eu tocava nela, ela se esquivava. Estou cansada, Lucas. Minha cabeça está a mil. E então, veio a noite do perfume. Era uma quinta-feira chuvosa. Ela chegou em casa encharcada, correndo da garagem para a porta. Eu estava na sala esperando com uma toalha, preocupado que ela pegasse um resfriado. Quando envolvi a toalha nela e a abracei, o cheiro me atingiu como um soco. Não era o perfume importado dela. Era cheiro de homem. Um cheiro amadeirado, caro, misturado com cheiro de couro de carro de luxo. E tabaco. Mariana odiava cigarro. Eu parei de fumar há 10 anos porque ela dizia que o cheiro a enjoava. Mas ali estava ela, impregnada com aquele cheiro. Eu me afastei um pouco, segurando os ombros dela. Mari, você fumou. Ela regalou os olhos por um milésimo de segundo. O pânico passou pelo rosto dela e sumiu, substituído por uma expressão de cansaço ensaiada. O quê? Claro que não, Lucas. Você sabe que eu odeio. Mas você está com cheiro de cigarro. E perfume de homem. Ela soltou uma risada nervosa, tirando o casaco e jogando longe, como se quisesse se livrar da prova do crime. Ah, isso! O Roberto me deu uma carona até o meu carro no estacionamento da empresa. Estava chovendo muito. O carro dele tem esse cheiro forte. Ele fuma charuto. Deve ter grudado na roupa. Que nojo, né? Vou tomar um banho urgente. Ela saiu correndo para o banheiro. Fechou a porta e ligou o chuveiro imediatamente. Eu fiquei parado no meio da sala, segurando a toalha vazia. A explicação fazia sentido? Fazia. Uma carona rápida, um carro fechado, cheiro forte. Poderia ser verdade, mas meu estômago dizia que não. Meu instinto gritava que não, porque o cheiro não estava só no casaco. Estava no cabelo dela. Estava no pescoço dela. Eu fui até o casaco jogado no sofá. Peguei ele e levei até o nariz. Inspirei fundo, sentindo o cheiro daquele outro homem invadindo minha casa, minha vida. E junto com o cheiro de tabaco e couro, senti outra coisa. Um cheiro adocicado. Vinho. Eles tinham bebido. Numa carona rápida até o estacionamento? Naquele momento, a confiança que eu tinha, aquela rocha sólida, rachou. Uma trinca feia, profunda. Eu precisava saber. Eu não podia mais viver na dúvida. Fui até a bolsa dela, que estava em cima da mesa. Minha mão tremia. Eu nunca tinha mexido nas coisas dela. Nunca. Nós respeitávamos a privacidade um do outro. Mas a privacidade acaba quando a suspeita vira tortura. Abri a bolsa. Procurei o celular.
Não estava lá. Claro que não. Ela tinha levado para o banheiro. Ela nunca mais desgrudava daquele celular. Mas encontrei outra coisa. Um papel amassado no fundo da bolsa, misturado com chaves e batons. Uma nota fiscal. Desamassei o papel com cuidado. Era de um restaurante. Le Jardin. O restaurante francês mais caro da cidade. A data, terça-feira passada. O horário, 20h30. Mesa para 2. O valor da conta era quase metade do meu salário. Naquela terça-feira, Mariana tinha me ligado às 8 da noite. Ela disse, amor, vou ficar até tarde no escritório fechando os relatórios. Vamos pedir pizza aqui mesmo com a equipe. Não me espera acordado. Pizza com a equipe. Olhei para a nota fiscal. Vinho Safra 2015. Lagosta. Senti minhas pernas falharem. Sentei na cadeira, olhando para aquele pedaço de papel como se fosse uma sentença de morte. Não era só traição. Era mentira. A facilidade com que ela mentiu para mim. A voz dela no telefone foi tão normal, tão carinhosa. Não me espera acordado. Enquanto eu comia um sanduíche frio na cozinha, preocupado se ela estava trabalhando demais, ela estava bebendo vinho de R$ 1.000 com ele, com o Roberto. A porta do banheiro se abriu. O vapor saiu, trazendo cheiro de sabonete. Mariana apareceu enrolada na toalha, o rosto limpo, parecendo um anjo. Nossa, que banho bom! Tirei aquele cheiro horrível, ela disse, sorrindo enquanto secava o cabelo. Ela me viu sentado na mesa. Viu o papel na minha mão. O sorriso dela congelou. Eu levantei a nota fiscal devagar. A pizza da equipe estava boa, Mariana. O silêncio que se instalou na sala naquele momento foi o primeiro de muitos. Mas esse silêncio não foi de tristeza. Foi de medo. Eu vi medo nos olhos dela. Não medo de perder o casamento, mas medo de ser descoberta. Eram coisas diferentes. E foi aí que eu percebi, eu não conhecia a mulher que estava na minha frente. Naquela noite, depois que ela saiu do banho, nós comemos a pizza em silêncio. A televisão estava ligada num volume baixo, passando um programa qualquer de reformas de casas que a gente gostava de assistir juntos, mas nenhum de nós estava prestando atenção. Eu mastigava a pizza fria e sentia gosto de papelão. Meus olhos estavam na tela, mas minha mente estava naquela nota fiscal. Vinho de R$ 1.000. Lagosta. Jantar com a equipe. Eu olhava para ela de esguelha. Mariana estava sentada na ponta do sofá, mexendo no celular. Ela sorria para a tela, digitando rápido. A luz azul do aparelho iluminava o rosto dela, destacando uma expressão que eu não via quando ela olhava para mim. Entusiasmo. Pura e simples excitação. Quem é? Perguntei de novo, quebrando o silêncio. Minha voz saiu mais rouca do que eu esperava. Ela nem levantou a cabeça. Ah, é o grupo do trabalho. O Roberto mandou uma piada sobre o mercado de ações. Ele é hilário, Lucas. Você não entenderia, é coisa interna. Coisa interna. Eu estava do lado de fora. Eu era o marido, o homem que dividia a cama, as contas, os sonhos, mas de repente eu era um estranho que não entenderia. Naquela noite, ela foi dormir cedo. Disse que estava exausta, mas eu fiquei acordado. Fiquei deitado no escuro, ouvindo a respiração dela ao meu lado, tentando encontrar a mulher que eu amava naquele corpo que parecia tão distante. E foi aí que o segundo sinal apareceu. O celular dela vibrou na mesa de cabeceira. Uma vez, 2 vezes. Eu estiquei a mão. Eu precisava saber. Mas quando toquei na tela para ver a notificação, o bloqueio pediu a senha. Eu digitei a data do nosso casamento. Erro. Digitei o aniversário dela. Erro. Digitei a data do primeiro beijo, que ela sempre usava para tudo. Erro. Ela tinha mudado a senha. Meu coração gelou. Uma onda de calor subiu pelo meu pescoço. Por que mudar a senha depois de 15 anos? O que ela tinha ali dentro que eu não podia ver? Larguei o celular como se estivesse queimando minha mão. Virei para o lado e tentei dormir, mas a dúvida é um veneno que não te deixa descansar. Ela corrói. Ela sussurra no seu ouvido. Você está sendo enganado. Todo mundo sabe, menos você. Os dias seguintes foram um borrão de paranoia. Eu comecei a observar tudo. Cada detalhe virava uma pista. Se ela chegava 10 minutos atrasada, eu imaginava o pior. Se ela ia para a varanda atender uma ligação, eu tentava ouvir através do vidro. Eu estava me transformando em alguém que eu desprezava, um detetive da minha própria vida. E então veio o incidente do carro. Era um sábado de manhã. Mariana estava no banho. O celular dela, milagrosamente, tinha ficado em cima da mesa da cozinha, desbloqueado. Ela devia ter esquecido na pressa. Eu estava fritando ovos. Olhei para o aparelho. Era a minha chance.
Minha mão suava. Eu sabia que, se eu olhasse, não teria volta. Se eu encontrasse algo, meu mundo acabaria. Se não encontrasse, eu seria o monstro que invadiu a privacidade dela. Mas a curiosidade venceu. Eu peguei o celular. Abri o WhatsApp. O nome Roberto Seal estava fixado no topo. Abri a conversa. Meu coração parou. Não havia nada. A conversa estava limpa, vazia, mensagens apagadas. Pensei, ninguém tem uma conversa vazia com alguém com quem trabalha todo dia. Ninguém. O vazio era a prova. Se fosse só trabalho, estaria cheio de arquivos, áudios sobre relatórios, cobranças. Mas não tinha nada. A limpeza era meticulosa, cirúrgica. Rolei para baixo. Vi uma conversa com uma amiga dela, a Carla. Essa não estava apagada. A última mensagem da Mariana dizia: amiga, eu não sei o que fazer. A sensação é viciante. Eu me sinto viva de novo, sabe? O Lucas é um doce, mas ele parou no tempo. O Roberto me desafia. Ele me faz sentir poderosa. A resposta da Carla: cuidado, Mari. Você está brincando com fogo. O Lucas não merece isso. Mariana respondeu: eu sei. Mas quem disse que eu quero apagar o fogo? Eu soltei o celular na mesa como se fosse uma granada. O barulho fez Mariana aparecer na porta da cozinha, enrolada na toalha, com o cabelo pingando. O que foi isso, Lucas? Ela perguntou, assustada. Eu olhei para ela. Eu queria gritar. Eu queria jogar o celular na parede. Eu queria perguntar o que significava brincar com fogo. Mas eu não consegui. A covardia me travou. O medo de ouvir a verdade em voz alta me paralisou. Nada, eu disse, voltando para o fogão, fingindo mexer os ovos que já estavam queimando. Deixei cair a espátula. Ela me olhou desconfiada, pegou o celular da mesa e saiu da cozinha. Eu ouvi o barulho da tranca da porta do quarto. Ela estava se protegendo. Naquele fim de semana, a tensão em casa era palpável. Era como se o ar estivesse cheio de gás, esperando apenas uma faísca para explodir. E a faísca veio na segunda-feira. Eu decidi fazer uma surpresa. Uma surpresa estúpida, desesperada, de quem tenta salvar o que já está morto. Comprei flores, rosas vermelhas, as preferidas dela, e fui buscá-la no trabalho, na sede da multinacional. Parei o carro do outro lado da rua, um pouco escondido, porque sabia que ela não gostava que eu aparecesse sem avisar. Isso não é profissional, Lucas, ela dizia. Eram 18h30. O prédio espelhado refletia o pôr do sol, imponente, frio. As pessoas começaram a sair. Executivos apressados, secretárias cansadas. E então, eu os vi. Mariana saiu pela porta giratória. Ela estava rindo. Um riso solto, alto, jogando a cabeça para trás. Ao lado dela estava ele, Roberto. Eu nunca o tinha visto pessoalmente, só em fotos do LinkedIn. Ele era mais alto do que eu imaginava. Grisalho, elegante, postura de quem é dono do mundo. Ele usava um terno azul impecável. Eles pararam na calçada. Não se beijaram. Não deram as mãos. Mas a intimidade estava lá, gritando para quem quisesse ver. Ele tocou no braço dela enquanto falava algo. Ela tocou na gravata dele, arrumando um nó imaginário. O gesto era tão natural, tão doméstico, que me deu náuseas. Aquele era o gesto que ela fazia comigo antes de eu sair para o trabalho. Arruma essa gola, amor, ela dizia. Agora, ela fazia isso com ele. Um carro preto, blindado, parou na frente deles. O motorista abriu a porta. Roberto fez um gesto cavalheiro para ela entrar. Ela entrou. Ele entrou logo em seguida. Eles não foram para o estacionamento dos funcionários. Eles entraram juntos no carro do chefe. Eu liguei o meu carro, com as mãos tremendo no volante. As flores no banco do passageiro pareciam ridículas agora. Murchas, patéticas. Joguei o buquê no chão do carro e pisei no acelerador. Eu precisava seguir aquele carro preto. Eu precisava ver onde eles iam. O trânsito estava infernal. Eu costurava entre os carros, buzinando, ignorando sinais vermelhos. Eu não pensava em multas, não pensava em segurança. Eu só pensava, para onde você está levando minha esposa? O carro preto entrou em um bairro nobre. Ruas arborizadas, mansões com muros altos. Eles pararam na frente de um prédio residencial de luxo. Um daqueles lugares onde o porteiro usa terno e não pergunta quem você é, porque já sabe. O carro entrou na garagem. O portão se fechou. Eu parei do lado de fora. Desliguei o motor. O silêncio voltou. Peguei meu celular e liguei para ela. Chamou, chamou, chamou. Caiu na caixa postal. Liguei de novo. Dessa vez, ela atendeu. Oi,
Amor, tudo bem? A voz dela estava ofegante. Havia um eco no fundo. Onde você está, Mariana? Perguntei, tentando controlar a raiva que fazia minha voz tremer. Estou no escritório ainda. Uma reunião de última hora com a diretoria. O Roberto quer rever as metas do trimestre. Vai demorar um pouco, tá? Pede alguma coisa para jantar. Reunião, no escritório, repeti, olhando para o prédio de luxo na minha frente. Sim, claro. Onde mais eu estaria? A conexão tá ruim aqui na sala de conferência. Te amo, beijo. Ela desligou. Te amo. Aquelas duas palavras, ditas daquele jeito, foram o golpe final. Ela não só mentiu sobre onde estava, ela usou o nosso amor como escudo para a mentira dela. Eu fiquei ali parado por horas. Vi as luzes de um apartamento na cobertura se acenderem. Imaginei os dois lá em cima, bebendo aquele vinho de R$ 1.000, rindo do marido bobo que estava em casa pedindo pizza. Eu poderia ter subido lá, poderia ter feito um escândalo na portaria, poderia ter gritado, mas eu não fiz nada disso. Eu liguei o carro e voltei para casa, porque naquele momento, eu entendi algo terrível. O confronto não adiantaria nada. Ela negaria. Ela diria que era trabalho, que o apartamento era um escritório estendido, que eu estava louco. Eu precisava de mais do que suspeitas. Eu precisava de provas concretas. Eu precisava destruir a mentira dela com a verdade nua e crua. E a chance de conseguir essa prova apareceu 2 dias depois, de onde eu menos esperava. 2 dias depois do meu fracasso em confrontá-la no prédio de luxo, a oportunidade apareceu. E ela não veio de um detetive ou de um golpe de sorte num filme. Veio do descaso. A arrogância faz isso com as pessoas. Elas começam a achar que são intocáveis, que ninguém está prestando atenção. Mariana tinha um iPad antigo que nós usávamos para ver séries na cama antes de dormir. Depois que ela ganhou um laptop novo da empresa e um iPhone de última geração, aquele iPad ficou esquecido na gaveta do escritório de casa, juntando poeira. Eu mesmo não tocava nele há meses. Mas naquela quarta-feira à tarde, eu precisava enviar um documento urgente para o contador e meu computador resolveu atualizar o sistema bem na hora. Sem pensar muito, fui até a gaveta, peguei o iPad e liguei. A bateria estava quase no fim, mas ligou. A tela acendeu com a nossa foto de fundo. Uma foto de 3 anos atrás, numa praia no Nordeste. Nós estávamos bronzeados, rindo, abraçados. Parecíamos tão felizes que doía olhar. Deslizei o dedo para desbloquear. Sem senha. Conectei no Wi-Fi. Foi aí que aconteceu. O ícone do WhatsApp, que ficava na barra inferior, mostrou um pontinho vermelho. Meu coração disparou. Eu sabia que o WhatsApp não funciona em 2 celulares ao mesmo tempo com o mesmo número, mas o iPad usa a versão web. Se ela tivesse conectado ali alguma vez e não tivesse desconectado. Cliquei no ícone. A tela ficou branca por um segundo que pareceu uma eternidade. Conectando, dizia a mensagem no topo. Eu segurei a respiração. Se ela tivesse desconectado no celular principal, aquilo não funcionaria. Mas se ela tivesse apenas fechado a aba do navegador ou o aplicativo sem sair da sessão, a lista de conversas apareceu. E lá estava ele, no topo. Não como Roberto CEO, mas salvo apenas como R. E dessa vez, a conversa não estava vazia. Minhas mãos tremiam tanto que eu tive que apoiar o tablet na mesa. Eu me senti um invasor, um criminoso, mas eu não conseguia parar. Eu precisava ver. Toquei na conversa. As mensagens carregaram. Meses de conversas, fotos, áudios. Não comecei pelo começo. Fui direto para as últimas mensagens, enviadas naquela manhã mesmo, enquanto eu achava que ela estava trabalhando duro. Mariana, ele já desconfia. Roberto, o Lucas, duvido. Ele é muito passivo, Mari. Ele vive no mundinho dele. Homens como ele não veem o que está na frente do nariz. Mariana, não sei, R. Ontem ele perguntou de novo sobre o horário. Ele achou estranho o cheiro no meu casaco aquele dia. Estou ficando nervosa. Roberto, relaxa, gatinha. Só mais um mês. É o tempo que preciso para a auditoria aprovar os balanços. Depois que eu transferir a parte da conta offshore para sua conta jurídica, a gente some. Deixa o Lucas com a casa e as dívidas. Você vai estar em Mônaco comigo. Eu li aquilo 3 vezes. Não era apenas traição. Não era apenas sexo. Conta offshore. Conta jurídica. Auditoria. Eles estavam roubando. Eles estavam usando a empresa. E pior, ele estava usando a Mariana. Rolei a conversa para cima, sentindo um enjoo violento. Vi fotos de documentos assinados. Vi extratos bancários.
Vi fotos dela num quarto de hotel que eu não conhecia, usando uma lingerie que eu nunca tinha visto. Mas o que me destruiu não foram as fotos de nudez. Foi uma mensagem específica, de 2 semanas atrás. Mariana, e se der errado, Roberto? E se a Polícia Federal rastrear? Roberto, não vai dar errado. E se der, adivinha? A empresa de fachada está no seu nome, amor. Eu sou apenas o consultor. Você é a sócia majoritária no papel. Mas não se preocupe, nada vai acontecer. Confie em mim. Você é a sócia majoritária no papel. Eu larguei o iPad na mesa e corri para o banheiro. Vomitei. Vomitei tudo que tinha no estômago. Ela não era apenas amante. Ela era a laranja. Ela era o bode expiatório. Aquele homem, aquele visionário que ela admirava tanto, estava armando a cama perfeita para ela. Ele ia desviar o dinheiro, colocar tudo numa conta que ela achava que era dela, e quando a bomba estourasse, ele estaria limpo. E ela estaria presa. Lavei o rosto com água gelada, olhando meu reflexo no espelho. Eu estava pálido, com olheiras profundas. Aquele homem no espelho era um corno, sim, mas agora, ele era algo mais perigoso. Ele era a única testemunha de um crime que destruiria a vida da mulher que o traía. Voltei para o escritório. Tirei fotos de tudo. De cada conversa, de cada documento, de cada áudio. Salvei tudo na nuvem, numa pasta protegida por senha que só eu sabia. Depois, fiz o que foi mais difícil. Fechei o aplicativo, limpei o histórico e coloquei o iPad de volta na gaveta, exatamente como estava, com a poeira no mesmo lugar. Eu tinha a arma na mão, mas eu não podia atirar ainda. Se eu confrontasse ela agora, ela avisaria ele. Eles apagariam as provas. Ele sumiria. E ela continuaria cega, achando que eu estava inventando coisas por ciúmes. Eu precisava ser frio. Eu precisava ser o Lucas passivo que eles tanto desprezavam. Naquela noite, Mariana chegou mais cedo. Estava estranhamente carinhosa. Trouxe comida japonesa. Abriu um vinho. Vamos comemorar, amor, ela disse, servindo as taças. Comemorar o quê? Perguntei, forçando um sorriso que doeu na minha alma. O projeto está quase acabando. Mais umas semanas e vou ter uma folga gigante. E vou ganhar um bônus enorme. A gente pode viajar. O que você acha da Europa? Europa. Mônaco. Eu olhei para ela. Ela parecia feliz de verdade. Será que ela acreditava mesmo que ia viajar comigo? Ou aquilo era parte do teatro para me manter quieto enquanto ela preparava a fuga com ele? Europa parece ótimo, eu disse, levantando a taça. Um brinde ao seu sucesso, Mari. E ao Roberto, claro. Sem ele, nada disso seria possível. Ela hesitou por um segundo. O copo parou no ar. Ela me olhou nos olhos, procurando algum sinal de sarcasmo. Eu mantive minha expressão neutra, a máscara do marido bobo e apaixonado. Ao Roberto, ela disse, bebendo um gole grande, quase engasgando. Naquele momento, eu tomei minha decisão. Eu não ia apenas me separar. Eu não ia apenas sair de casa. Eu ia salvar a pele dela, mesmo que ela não merecesse. Mas eu faria isso do meu jeito. No dia seguinte, fui ao banco. Nossa conta conjunta estava lá, com as economias de uma vida. Não era uma fortuna, mas era o nosso porto seguro. Saquei tudo, cada centavo. Transferi para uma conta que eu tinha aberto no nome da minha mãe anos atrás e que nunca usava. Deixei na conta conjunta apenas R$ 10. O suficiente para não fechar a conta, mas insuficiente para comprar um café no aeroporto. Depois, fui até um advogado amigo meu. Contei a história por cima, sem dar nomes. Perguntei sobre crimes financeiros, sobre laranjas. Ele foi claro. Se o nome dela está no contrato social da empresa fantasma, ela vai responder por tudo. O sócio oculto sai livre se não houver provas de que ele comandava. Eu tinha as provas. As conversas no iPad mostravam claramente que Roberto dava as ordens, que ele manipulava tudo. Eu voltei para casa e comecei a preparar o palco. Arrumei minhas coisas devagar. Não fiz malas grandes para não levantar suspeitas. Fui tirando minhas roupas aos poucos, levando para o carro, deixando no porta-malas. Em 3 dias, o armário do meu lado estava vazio, mas parecia cheio porque eu tinha deixado as caixas de sapatos e os cabides organizados. E então chegou a sexta-feira, o dia que eu escolhi para o fim do mundo. Mariana me mandou uma mensagem à tarde. Hoje vou chegar tarde de novo. Reunião final. Não me espera. Eu respondi, tudo bem, amor. Bom trabalho. Sentei na sala. Desliguei as luzes. Coloquei o copo de uísque na mesa. E esperei. Eu sabia que ela não chegaria tarde. Hoje era o dia que eles iam comemorar a tal transferência.
Eu tinha visto no iPad. O plano deles era jantar no apartamento dele e depois ela viria para casa, faria as malas no dia seguinte e diria que ia viajar a trabalho por uma semana. E nunca mais voltaria. Mas eu tinha uma surpresa. Às 20 horas, a porta se abriu. Ela entrou rindo, falando no celular. Não, eu já disse. Ele nem sonha. Amanhã eu resolvo a parte chata. Ela acendeu a luz da sala. E me viu, sentado na poltrona, no escuro, com um copo na mão. Ela desligou o celular na hora. O sorriso sumiu. Lucas, o que você está fazendo no escuro? Que susto! Eu não respondi imediatamente. Deixei o silêncio pesar. Deixei o medo dela crescer. Ela sabia que tinha sido pega no telefone. Ela sabia que eu tinha ouvido R. Eu tomei um gole do uísque. O líquido desceu queimando, mas eu estava gelado por dentro. Senta, Mariana, eu disse. Não foi um pedido. Foi uma ordem. Ela tentou manter a postura. A executiva poderosa. Eu não vou sentar, Lucas. Estou cansada. Vou tomar banho. Senta, eu repeti, mais alto. Dessa vez, minha voz ecoou nas paredes vazias da sala. Ela travou. Olhou para mim com uma mistura de raiva e pavor. E sentou na ponta do sofá, exatamente como estava no começo dessa história. O que foi agora? Outra crise de ciúmes. Ela tentou atacar. A melhor defesa é o ataque, certo? Eu olhei bem para ela, para a roupa cara, o cabelo impecável, a maquiagem perfeita. E vi a menina assustada por baixo de tudo aquilo. Não é ciúmes, Mari. É curiosidade. Curiosidade sobre o quê? Sobre o amor. Eu respirei fundo. O momento tinha chegado. Mariana, você o ama? E voltamos ao início. Ao silêncio. Aquele silêncio que, agora vocês sabem, carregava muito mais do que uma traição amorosa. Carregava um crime. Carregava a ruína dela. Ela disse quem? Eu disse o Roberto. Seu chefe. E ela ficou em silêncio. Mas agora, a cena continua. Agora vocês vão ver o que acontece quando a granada explode. Ela me encarou, desafiadora. O medo deu lugar a uma arrogância fria. Ela achava que estava protegida. Achava que tinha o dinheiro, o homem rico, o futuro garantido. Ela olhou para mim, o marido passivo, e decidiu que não precisava mais mentir. Sim, ela disse. A voz firme. Sim, eu o amo. Ele me faz sentir viva, Lucas. Ele me deu um propósito. Você é um homem bom, mas é pequeno. O Roberto me mostrou o mundo. Aquelas palavras doeram. Claro que doeram. Mas eu já estava anestesiado. Entendi, eu disse, calmo. Então você vai embora com ele? Vou, ela respondeu, levantando o queixo. Amanhã mesmo. Eu ia esperar, ia fazer as coisas com calma, mas já que você quer saber, sim. Acabou, Lucas. Eu quero o divórcio. Ela se levantou, triunfante. Vou fazer minhas malas agora. Eu continuei sentado. Girei o gelo no copo. Antes de você ir, Mariana, tem uma coisa que você precisa saber. Ela parou no corredor, impaciente. O quê? Vai chorar? Vai implorar? Não, eu disse, tirando o celular do bolso. Eu só queria te avisar que o dinheiro da conta conjunta não está mais lá. Ela parou, virou devagar. Como é que é? Eu saquei tudo. Ontem, deixei R$ 10 para você comprar um café. O rosto dela ficou vermelho. Você não pode fazer isso. Aquele dinheiro é nosso. Era nosso. Agora é meu. Considera como uma indenização pelos danos morais. E pelos 15 anos que eu joguei no lixo. Ela riu. Uma risada nervosa, histérica. Fica com essa miséria, Lucas. Você acha que eu preciso disso? O Roberto tem milhões. Eu vou ter uma vida que você nem consegue imaginar. Ah, o Roberto, eu disse, sorrindo. Sobre ele, tem outra coisa. Eu peguei um envelope que estava embaixo da mesa de centro. Um envelope pardo, grosso. Joguei na mesa. O que é isso? Ela perguntou, olhando com nojo para o envelope. Abre. Ela hesitou, mas a curiosidade venceu. Ela pegou o envelope e abriu. Tirou de lá as impressões que eu fiz. As conversas do WhatsApp. Os documentos da empresa fantasma com a assinatura dela falsificada, mas que ela aceitou tacitamente. Os e-mails onde Roberto instruía o contador a colocar tudo no CPF dela. Ela foi lendo. A cor foi sumindo do rosto dela. As mãos começaram a tremer. O papel fez barulho na sala silenciosa. Onde você conseguiu isso? Ela sussurrou. Não importa. O que importa é o que está escrito aí. Leia a página 3. A mensagem dele para o advogado.
Ela virou as folhas desesperadamente. Leu a mensagem. Roberto, assim que a transferência for feita amanhã, pode acionar a denúncia anônima na Receita. O nome da Mariana está em tudo. Eu saio limpo. Ela leva a culpa, e o dinheiro já vai estar nas Ilhas Cayman. É o plano perfeito. Pena que ela é bonitinha, vou sentir falta da diversão. Mariana leu aquilo, e releu. Ela caiu no sofá. As pernas não sustentaram mais o peso do corpo. O papel caiu no chão. Não, isso é mentira. Você forjou isso. O Roberto me ama. Nós vamos para Mônaco. Eu levantei. Fui até ela. Não com raiva, mas com pena. Acorda, Mariana. Não existe Mônaco. Não existe nós. Existe você indo para a cadeia e ele indo para o Caribe com outra. Ela começou a chorar. Um choro feio, de desespero. Não pode ser. Eu fiz tudo o que ele pediu, eu assinei tudo. Eu sei, eu disse. E é por isso que você está ferrada. Me ajuda, Lucas, ela gritou, agarrando minha camisa. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não posso ser presa. Eu não sabia. Há 5 minutos, eu era pequeno. Eu era o passado. Agora, eu era a única salvação. Eu tirei as mãos dela de mim, suavemente. Eu já te ajudei, Mariana. Eu não entreguei isso para a polícia. Ainda. Ela me olhou, com os olhos arregalados de esperança. Você vai me perdoar? Nós vamos fugir. Eu ri, uma risada seca, sem humor. Não, Mariana, nós não vamos a lugar nenhum. Eu vou embora. Agora. E eu? Ela perguntou, a voz sumindo. Você tem uma escolha. O Roberto está esperando a transferência amanhã, certo? Você pode ir lá e confrontar ele. Ou você pode pegar o telefone agora e fazer a única coisa que pode te salvar da prisão. O que? Ela soluçou. Ligar para ele. Agora. E colocar no viva voz. Ela olhou para o telefone na mesa. Olhou para mim. Ela estava tremendo tanto que mal conseguia segurar o aparelho. Liga, eu ordenei. Ela discou. O toque do telefone ecoou na sala, alto, urgente. 1 toque. 2 toques. 3 toques. Alô? A voz de Roberto atendeu. Impaciente. Fundo musical de festa. Mariana olhou para mim, paralisada. Eu fiz um gesto para ela falar. Roberto, ela gaguejou. Mariana? Eu disse para não ligar agora, estou num jantar de negócios. Aconteceu alguma coisa? O idiota do seu marido descobriu. Eu vi o rosto dela se contorcer. A palavra idiota dita pelo homem que ela amava, confirmando tudo que estava no papel. Não descobriu, ela mentiu, a voz embargada. É que, eu estou com medo, Roberto. E se a polícia descobrir a conta? Roberto riu do outro lado da linha. Uma risada fria, cruel. Para de ser histérica, Mariana. Já te disse. O seu nome segura a bronca. Se der merda, eu tenho os melhores advogados. Bom, a gente te manda cigarros na prisão. Brincadeira, gatinha. Relaxa. Amanhã você transfere e a gente se vê. Ele desligou. O sinal de tu-tu-tu preencheu a sala. Mariana deixou o celular cair no tapete. Ela estava em estado de choque. A realidade tinha acabado de atropelar ela como um caminhão. Eu peguei minha mala, que estava atrás da poltrona. Viu? Eu disse, caminhando até a porta. A verdade sempre aparece, Mariana. Às vezes ela demora, mas ela sempre chega. Lucas, não vai, ela gritou, se arrastando no chão em minha direção. Não me deixa sozinha com isso. Eu não tenho para onde ir. Ele vai me destruir. Eu abri a porta. O ar da noite entrou, fresco, limpo. Você já se destruiu, Mariana. Ele só deu a corda. Você que amarrou o nó. Mas e o dinheiro? E a nossa casa? Ela implorou. A casa é alugada, lembra? O contrato está no seu nome também. Boa sorte com o aluguel. Eu saí e fechei a porta. Mas a história não acabou aí. O que aconteceu nos dias seguintes foi algo que nem eu, nem o Roberto, poderíamos prever. Porque quando uma mulher perde tudo, e percebe que foi usada, ela se torna mais perigosa do que qualquer polícia. E Mariana tinha acabado de perder tudo. À noite seguinte a nossa conversa final não foi tranquila. Eu não dormi. Passei as horas sentado no chão da sala vazia, com minhas malas ao lado, olhando para a parede onde antes ficava nosso quadro de casamento. Agora, só havia um prego solitário e a marca da poeira desenhando o fantasma do que éramos. Mariana se trancou no quarto. Ouvi o choro dela, abafado e histérico, nas primeiras horas. Depois, ouvi o silêncio. E depois,
Ouvi algo que me deu mais raiva do que tristeza, o som dela fazendo as malas. O som do zíper sendo puxado com força, o som de coisas sendo jogadas dentro de bolsas. Ela não estava refletindo sobre o que tinha feito. Ela estava tentando salvar o que restava. As roupas caras, as joias que comprou com o dinheiro desviado, os sapatos de grife. Mesmo na beira do abismo, a prioridade dela ainda era a aparência. Quando o sol nasceu, eu já estava de pé. Fiz café. O cheiro invadiu a casa, familiar e doloroso. Era o mesmo café que tomávamos juntos todos os dias. Agora, eu bebia sozinho, em pé, pronto para sair pela porta e nunca mais voltar. Ela apareceu na sala às 7 da manhã. Estava com olheiras profundas, o rosto inchado, mas vestido impecavelmente. Um terninho cinza, salto alto, cabelo preso num coque perfeito. Ela tinha voltado a ser a executiva. A máscara estava de volta no lugar, colada com medo e desespero. Eu vou para o escritório, ela disse, sem olhar para mim. Vou resolver isso. O Roberto vai dar um jeito. Ele sempre dá. Eu balancei a cabeça, incrédulo. A capacidade humana de se enganar é infinita. Boa sorte, Mariana. Você vai precisar. Ela parou na porta, com a mão na maçaneta. Por um segundo, a máscara caiu. Ela olhou para trás, para a casa vazia, para mim. Você me amou mesmo, Lucas? Ou só amava a ideia de ter uma esposa troféu? A pergunta me pegou de surpresa. Era tão absurda, tão invertida, que eu quase ri. Eu amei você quando você usava jeans e camiseta e comia pipoca no sofá, Mariana. Quem transformou você num troféu foi você mesma. E agora, o dono do troféu não quer mais pagar o preço. Ela bateu a porta. Eu esperei o carro dela sair da garagem. Esperei o barulho do motor sumir na rua. Então, peguei minhas malas, tranquei a casa e deixei a chave embaixo do tapete. Entrei no meu carro, um modelo popular, com o banco cheio de caixas, e dirigi. Não fui para longe. Fui para a casa da minha mãe, numa cidade vizinha. Ela me recebeu sem fazer perguntas, apenas com aquele abraço que cura tudo e um prato de sopa quente. Mas eu não conseguia desligar. Meu corpo estava ali, seguro, mas minha mente estava lá, na multinacional. Eu sabia o que ia acontecer. Eu tinha cronometrado tudo. Às 10 horas da manhã, recebi a primeira notificação no celular. Um e-mail automático do banco. Tentativa de transferência negada. Saldo insuficiente. Ela tentou mover o dinheiro que não existia mais. Às 11 horas, meu advogado me ligou. Lucas, você não vai acreditar. A notícia vazou. Alguém de dentro da empresa denunciou anonimamente. A Polícia Federal está batendo na porta deles agora. Eu não disse nada. Eu sabia. Eu tinha programado o envio das provas para a ouvidoria da empresa e para o Ministério Público com um delay de 24 horas. O e-mail tinha sido disparado automaticamente enquanto eu dirigia para a casa da minha mãe. Eles pegaram quem? Perguntei. Estão levando computadores e documentos. O CEO, o tal Roberto, não estava lá. Parece que ele pegou um voo para o Panamá de madrugada. Um frio percorreu minha espinha. Ele fugiu. Ele sabia. Aquele telefonema na noite anterior, ele percebeu o medo na voz dela. Ele sabia que o castelo de cartas ia cair e pulou fora antes, deixando ela para trás. E a Mariana? Perguntei, com a voz falhando. Ela estava lá. Foi detida para averiguação. O nome dela está em todas as ordens de pagamento suspeitas, Lucas. Ela assinou tudo. Eles acham que ela é a cabeça do esquema, já que o Roberto sumiu e não tem assinatura dele em nada comprometedor. Desliguei o telefone e liguei à TV. Estava em todos os canais. Escândalo na multinacional. Imagens aéreas do prédio espelhado cercado por viaturas. E então, a imagem que eu nunca vou esquecer. Mariana saindo do prédio, algemada, com um policial de cada lado. Ela tentava cobrir o rosto com o blazer cinza, aquele mesmo que ela vestiu de manhã para resolver tudo. Os fotógrafos se aglomeravam, flashes estourando no rosto dela. Ela não parecia a executiva poderosa. Ela parecia uma criança perdida. Ela olhava para os lados, procurando alguém, procurando o Roberto, procurando a mim. Mas não havia ninguém. Apenas a multidão faminta por escândalo e a polícia. Eu desliguei a TV, sentei na varanda da casa da minha mãe e chorei. Chorei não por saudade, mas por luto. Luto pela mulher que ela foi um dia. Luto pela ingenuidade que eu perdi. Os meses seguintes foram um inferno burocrático. Fui chamado para depor. Entreguei meu celular, o iPad, tudo. Mostrei que eu não sabia de nada, que fui a vítima, que saí de casa assim que descobri. Minha conta bancária foi auditada, revirada do avesso.
Mas como o dinheiro que eu tirei era comprovadamente fruto do meu salário e das economias conjuntas antes do esquema começar, eu fui liberado. Eles rastrearam o Roberto. Ele estava numa ilha no Caribe, em um país sem acordo de extradição com o Brasil. Ele postava fotos no Instagram, bebendo drinks em iates, cercado de modelos. A legenda de uma foto dizia: "A vida é feita de escolhas. Uns escolhem trabalhar, outros escolhem viver." Mariana viu essas fotos da prisão. Ela não conseguiu fiança. O valor desviado era muito alto e havia risco de fuga, segundo o juiz. Ela ficou presa preventivamente por 8 meses. Eu fui visitá-la uma vez. Só uma. A sala de visitas do presídio era fria, cheirava a desinfetante barato e desespero. Ela entrou, vestindo o uniforme bege, sem maquiagem, o cabelo preso num rabo de cavalo mal feito. Ela tinha envelhecido 10 anos em 8 meses. As mãos dela, antes sempre com as unhas feitas, estavam roídas até a carne. Ela sentou do outro lado do vidro. Pegou o interfone. Eu fiz o mesmo. "Lucas", ela disse. A voz dela estava rouca, fraca. "Oi, Mariana. Você veio." Ela sorriu. Um sorriso triste, quebrado. "Eu sabia que você viria. Você é bom. Você sempre foi bom." "Eu vim trazer os papéis do divórcio", eu disse, colocando a pasta em cima do balcão de metal. O sorriso dela sumiu. "Ah, claro. O divórcio. Você precisa assinar. Seu advogado vai te entregar." "Lucas, por favor." Ela começou a chorar. "Não faz isso. Eu estou sozinha aqui. Minha família me abandonou. Meus amigos sumiram. A Carla deu depoimento contra mim. Disse que eu me gabava do dinheiro. A Carla era amiga do dinheiro, Mariana, não sua. E você? Você era meu amigo?" Ela perguntou, com raiva nos olhos. "Você me denunciou. Eu sei que foi você. O advogado me disse que as provas vieram de um e-mail anônimo com o IPS da nossa casa. Eu te salvei de ser cúmplice de uma fuga, Mariana. Se você tivesse fugido com ele, estaria foragida internacional agora. E ele te largaria na primeira esquina quando o dinheiro acabasse. Pelo menos aqui você está pagando pelo que fez, mas está viva." "Viva? Isso é vida." Ela bateu no vidro. "Olha pra mim. Eu perdi tudo. Eu sou uma presidiária. E ele está lá, no Caribe, rindo da minha cara. Ele sempre riu da sua cara, Mariana. Desde o dia em que te contratou. Você só não queria ver." Ela encostou a testa no vidro, soluçando. "Eu só queria ser alguém, Lucas. Eu só queria ser importante. Você era importante para mim", eu disse, sentindo um nó na garganta. "Você era o mundo para mim. Mas isso não foi suficiente, né?" Ela não respondeu. Eu levantei. "Assina os papéis." "E, Mariana?" Ela levantou os olhos molhados. "Tenta estudar aí dentro. Tenta aprender alguma coisa. Porque quando você sair, o mundo lá fora não vai ser gentil." Eu virei as costas e saí. Não olhei para trás. Aquela foi a última vez que vi a mulher que amei por 15 anos. Mas a história tem uma última virada. Uma que eu não esperava. 2 anos depois, eu já tinha refeito minha vida. Estava morando em outra cidade, trabalhando em uma empresa menor, vivendo uma vida simples, mais tranquila. Eu tinha conhecido alguém, uma mulher calma, professora, que gostava de ler livros no parque e que nunca mudava a senha do celular. Eu estava feliz. A ferida tinha cicatrizado, deixando apenas uma marca feia que doía em dias de chuva. Um dia, recebi uma carta, sem remetente. O carimbo do correio era da cidade onde ficava o presídio. Abri o envelope. Dentro, havia uma folha de caderno pautado, escrita com a letra dela, mais trêmula. "Lucas, eu sei que não tenho o direito de te escrever. Mas hoje vi no jornal da TV da cela. O Roberto foi preso. Ele tentou entrar nos Estados Unidos com um passaporte falso e a Interpol pegou ele. Ele vai ser extraditado para o Brasil. Eles me ofereceram um acordo. Delação premiada. Se eu entregar todos os detalhes, todas as contas que ele usava, eles reduzem minha pena. Eu posso sair em 6 meses. Mas eu preciso de uma coisa. Eu preciso daquele iPad." A polícia levou tudo, mas meu advogado disse que faltam algumas conversas antigas, de antes do esquema, que provam que ele me seduziu e me manipulou psicologicamente para aceitar o cargo. Essas conversas não estavam no backup que você mandou. Você ainda tem o iPad? Por favor, Lucas. É minha única chance de provar que eu fui vítima também, não só criminosa. Se você tiver um pingo de compaixão, entregue para o meu advogado. Mariana. Eu li a carta. Li de novo. Eu sabia onde estava o iPad.
Estava numa caixa no fundo do meu armário, junto com outras coisas que eu não conseguia jogar fora, mas não queria ver. Eu podia entregar. Podia ajudar ela a sair mais cedo. Podia ser o herói mais uma vez. Mas então eu lembrei. Lembrei da noite do silêncio. Lembrei do quem. Lembrei da frase, você é confortável, ele é poder. Lembrei da risada dela quando eu disse que tinha sacado dinheiro. Ela não estava pedindo ajuda porque se arrependeu. Ela estava pedindo ajuda porque queria sair. Ela ainda estava tentando manipular. Ele me seduziu. Sim, ele seduziu. Mas ela aceitou. Ela quis. Ela gostou. Eu peguei a carta. Peguei um isqueiro. Fui até a pia da cozinha e coloquei fogo no papel. Observei as palavras dela virarem cinzas e sumirem pelo ralo. Depois, fui até o armário. Peguei o iPad. Eu não o entreguei para o advogado. Eu não o liguei. Eu peguei um martelo na minha caixa de ferramentas. E bati. Bati 1, 2, 10 vezes na tela. Até que sobrasse apenas vidro moído e metal retorcido. Joguei os pedaços no lixo. Ela fez as escolhas dela. Eu fiz as minhas. A minha escolha foi o silêncio. O mesmo silêncio que ela me deu naquela noite. Agora, ela teria que lidar com o barulho das próprias consequências. Essa é a minha resposta, Mariana. Meses depois que joguei os restos daquele iPad no lixo, recebi uma última notícia sobre ela. Não foi por carta, nem por telefone. Foi num domingo à tarde, enquanto eu estava no mercado com minha nova companheira, a Helena. Estamos na fila do caixa, rindo de alguma bobagem sobre qual marca de sabão em pó levar, quando vi a capa de uma revista de fofocas na prateleira. A manchete não era sobre a Mariana, claro, era sobre o Roberto. Ex-CEO extraditado chega ao Brasil. Na foto pequena, no canto da página, vi o rosto dele. Estava mais magro, sem o bronzeado do Caribe, algemado e cercado por policiais federais. O império de mentiras tinha desmoronado completamente. Mas foi a notícia menor, na página 32, que me chamou a atenção quando folheei a revista em casa, mais tarde. Uma nota de rodapé sobre os desdobramentos do caso. Dizia apenas, a ex-assistente Mariana S., apontada como cúmplice, teve o pedido de delação premiada negado por falta de provas materiais que corroborassem sua versão de coação. Ela segue cumprindo pena em regime fechado e deve enfrentar novo julgamento por lavagem de dinheiro. Eu fechei a revista. O silêncio na minha sala nova não era pesado como naquele dia. Era um silêncio de paz. O silêncio de quem não deve nada a ninguém. Olhei para Helena na cozinha, cantarolando enquanto preparava o jantar. Ela não sabia os detalhes sórdidos da minha história. Ela sabia que eu tinha sido casado, que tinha sido traído e que o divórcio foi feio. Mas ela não sabia do iPad, do saque da conta, da carta queimada. E não precisava saber. Porque a confiança que eu tenho com ela não é baseada em controlar cada passo. É baseada em saber quem ela é de verdade. E eu sei quem ela é porque eu aprendi a ler os sinais. Eu aprendi que o amor não é cego. O amor vê tudo, mas escolhe ficar. A paixão é que é cega. E a obsessão pelo poder, essa é a que te deixa surdo. Mariana escolheu não ouvir. Ela escolheu acreditar no conto de fadas do príncipe encantado que a levaria para Mônaco. Ela trocou a realidade imperfeita, mas leal, de um casamento de 15 anos, por uma fantasia de plástico. E quando o plástico derreteu, ela tentou me arrastar junto para o buraco. Eu não sinto prazer na dor dela. Juro que não. Às vezes, antes de dormir, eu ainda lembro do sorriso dela na nossa lua de mel. Lembro da mulher que ela era antes da ganância entrar na nossa vida. E sinto uma pena profunda. Pena daquela Mariana que morreu muito antes de ser presa. A Mariana que morreu no dia em que decidiu que ser alguém era mais importante do que ser de alguém. Mas eu também sinto orgulho. Orgulho de ter tido a coragem de sair. De não ter aceitado o papel de vítima passiva que eles desenharam para mim. E é aqui que eu quero falar com você. Você que está me ouvindo agora. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez não com crimes financeiros e Polícia Federal, mas com a traição silenciosa do dia a dia. Talvez você sinta aquele cheiro estranho na roupa do seu parceiro. Talvez você veja aquele sorriso para a tela do celular. Talvez você sinta o distanciamento, as desculpas esfarrapadas, a frieza na cama. E talvez, assim como eu fiz por muito tempo, você esteja ignorando. Você esteja dizendo para si mesmo, é coisa da minha cabeça. Vai passar. Ele me ama, só está estressado. Pare agora e olhe para a verdade. A verdade dói, eu sei. Dói como um corte profundo. Mas a mentira gangrena. A mentira mata você aos poucos, tira sua dignidade, sua autoestima, sua sanidade.
Não espere a polícia bater na sua porta. Não espere sua conta bancária ser esvaziada. Não espere pegar uma doença. Seja o detetive da sua própria vida. Mas não para salvar o relacionamento. Para salvar a si mesmo. Se você tem uma dúvida, investigue. Se você tem uma prova, confronte. E se a resposta for o silêncio, entenda que o silêncio já é a resposta. O silêncio diz, eu não me importo o suficiente para te dar uma explicação. O silêncio diz, eu acho que você é fraco demais para fazer algo a respeito. O silêncio diz, eu já fui embora, só esqueci de levar meu corpo. Não aceite o silêncio. Faça barulho. Saia batendo a porta. Tire seu dinheiro. Proteja seu futuro. Porque no final das contas, a única pessoa que vai estar com você até o último suspiro é você mesmo. E você não pode se dar ao luxo de dormir com o inimigo. Hoje, eu sou um homem livre. Não porque estou solteiro ou casado, mas porque eu sou dono da minha verdade. Ninguém mais me faz de bobo. Ninguém mais usa meu amor como escada. E a Mariana? Bom, a Mariana aprendeu a lição mais dura de todas. Ela queria o mundo, mas acabou sem nem o próprio nome. Ela queria ser inesquecível, e conseguiu, mas não como a executiva de sucesso. Ela será lembrada, para sempre, como a mulher que trocou tudo por nada. Cuidado com quem te oferece o céu. Geralmente, é porque eles querem que você não olhe para o chão que está desmoronando debaixo dos seus pés. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E quando ela chega, nada permanece igual. Se essa história tocou você, se você sentiu o peso de cada palavra, não guarde isso só para si. Compartilhe com alguém que precisa acordar. Deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos criar uma comunidade de pessoas que não aceitam mais viver na sombra da mentira. Obrigado por me ouvir. E lembre-se, o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Mas a cura para a dor não é o tempo, é a atitude. Fiquem com Deus. E fiquem atentos.